Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje a gente vai falar aqui do item do egoísmo. Questão 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Resposta do Espírito. Nós o dissemos muitas vezes. É o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-los enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz, não houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral deve estipar de seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, só nessa pergunta, só nessa resposta do Espírito, sintetiza praticamente, a doutrina do Espiritismo, que é um constante combate ao egoísmo. Questão 914. O egoísmo, estando fundado sobre o sentimento de interesse pessoal, parece bem difícil ser inteiramente extirpado do coração do homem. Isso se conseguirá? Então veja que o Kardec está colocando a questão de dúvida com relação à fala do Espírito. Resposta. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ligam menos valor às coisas materiais. Aliás, é preciso reformar as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Questão 915. O egoísmo, sendo inerente à espécie humana, não seria sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto sobre a Terra? Resposta. É certo que o egoísmo é vosso pior mal, mas ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados sobre a Terra, e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos, em se depurando pelas encarnações sucessivas, perdem o egoísmo, como perdem suas outras impurezas. Não tendes sobre a terra nenhum homem desprovido de egoísmo e praticando a caridade? Eles existem além do que acreditais, mas os conheceis pouco, porque a virtude não procura se pôr em evidência. Se há um, por que não haveria 10? Se há 10, por que não haveria 1000? E assim sucessivamente. Questão 916. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como a causa poderia destruir o efeito? Resposta. Quanto maior o mal, mais ele se torna hediondo. Era preciso que o egoísmo fizesse muito mal para fazer compreender a necessidade de extirpá-lo.
Quando os homens tiverem se despojados do egoísmo que os domina, eles viverão como irmãos, não se fazendo mal, entreajudando-se reciprocamente, pelo sentimento mútuo de solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não se verá mais homens a quem falta o necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. É o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Questão 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Resposta. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar-se é o egoísmo, porque ele se prende à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode se libertar, e essa influência ocorre para sustentá-lo. Suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material, e, sobretudo, com a inteligência que o Espiritismo vos dá de vosso estado futuro real, e não desnaturado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se funda sobre a importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, eu repito, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de alguma forma, diante da intensidade, destruindo essa importância ou tudo, ou pelo menos fazendo vê-la como ela é. Combate necessariamente o egoísmo. É o choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna frequentemente egoísta, porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Vendo que os outros passam em si mesmos e não nele, é conduzido a ocupar-se de si mais do que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instruções sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem. E o homem pensará menos em sua pessoa quando verificar que os outros nela pensam. Ele sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em presença desse transbordamento do egoísmo, é preciso uma verdadeira virtude para esquecer-se em benefício dos outros que, frequentemente, não são agredidos. É sobretudo àqueles que possuem essa virtude que o reino dos céus está aberto. Àqueles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos. Porque eu vos digo, em verdade, que, no dia da justiça, quem não pensou senão em si mesmo, será colocado de lado e sofrerá no seu abandono. Isso aí é o espírito Fenelon. Aí o Kardec vai fazer uma consideração bastante extensa. Empregam-se, sem dúvida, louváveis esforços para fazer avançar a humanidade. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos mais do que em nenhuma outra época. E, todavia, o verme roedor do egoísmo é sempre a chaga social. É um mal que recai sobre todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima. É preciso, pois, combatê-lo como se combate uma doença epidêmica. Para isso é preciso proceder à maneira dos médicos, ir à fonte. Que se procure, pois, em todas as partes do organismo social, desde a família até os povos, desde a cabana até o palácio, todas as causas, todas as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se mostrará por si mesmo. Não se tratará senão de as combater, senão todas de uma vez, pelo menos parcialmente, e pouco a pouco o veneno será extirpado. A cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. A isso não se chegará, de resto,
senão tomando o mal em sua raiz. Quer dizer, pela educação. Não essa educação que tende a fazer os homens instruídos, mas a que tende a fazer os homens de bem. A educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los como se endireitam as palavras jovens, as plantas jovens. Todavia, essa arte exige muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro crer que basta ter a ciência para exercê-la com proveito. Todo aquele que segue o filho do rico, assim como o do pobre, desde o instante do seu nascimento, e observa todas as influências perniciosas que reagem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância daqueles que o dirigem, quando frequentemente os meios que se empregam para moralizá-lo falham, não pode se espantar de encontrar no mundo tantos defeitos. Que se faça pelo moral tanto quanto se faz pela inteligência, e se verá que, se há naturezas refratárias, há mais do que se crê, as que pedem apenas uma boa cultura para produzir bons frutos. O homem quer ser feliz e esse sentimento está na natureza. Por isso, ele trabalha sem cessar para melhorar sua posição sobre a terra e procura as causas dos seus males a fim de remediá-los. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, a que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que o magoam a cada instante, que leva à perturbação em todas as relações sociais, provoca dissensões, destrói a confiança, obriga a colocar-se constantemente em defensiva contra seu vizinho, a que, enfim, do amigo faz um inimigo. Então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade e mesmo com a sua própria segurança. Quanto mais ele o tenha sofrido, mais sentirá necessidade de combatê-lo, como combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. Ele o será solicitado pelo seu próprio interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro, tal deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quer assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. E aqui então concluiu-se esse item do egoísmo. Vamos fazer algumas considerações. Bom, do ponto de vista da construção toda que foi falada aqui, não tem nada a se discutir, a querer uma outra visão, nada disso, porque parece ser uma colocação perfeita, né? Só quero fazer uma colocação aqui que é uma interpretação minha, né? Você pode não concordar com isso, é claro. Mas veja bem, quando a gente está falando de derrubar o orgulho, né? Não é que o orgulho foi posto para nós como uma prova para que ou a gente derruba o orgulho, ou a gente não vai, né, não se supera. Ele não veio com uma prova, ele é uma consequência. O orgulho, o egoísmo, é uma consequência do quê? De se estar vivo. Então veja, toda a estrutura, né, que a gente conhece aqui da existência da vida, né, leva a ser individual. Então o animal, ele tem que preservar a sua existência, ele tem que se alimentar, ele não tem conhecimento moral de nada e, portanto, ele pratica a violência para se manter vivo, né, de alguma forma.
Ah, mas tem animais que são dóceis, não sei o quê, por exemplo, os arqueodátilos, né, do campo, eles podem ser dóceis quando você compara eles com o predador, né, os leões e tal. Mas entre eles não são assim também tão dóceis, porque eles brigam pela fêmea, né? Os machos brigam, se degladeiam pelas fêmeas para poder gerar os melhores descendentes. Então, toda a evolução da vida, né, que passou do vegetal para o animal e então segue para o ser humano, né, não podemos deixar a linha de pensamento que o ser humano está ali, e que foi gerado ali, né, no grupo dos primatas. Né? Então a gente não tem muita diferença do chimpanzé. Né? Então a gente está ali, mas o homem é especial. Tá, o homem se tornou especial. Né? Ele conseguiu chegar na situação de ser especial. E não foi de repente, foram várias espécies de hominídeos que acabou resultando no Homo sapiens, que era totalmente primitivo, tal. Então, veja que é tudo um processo de evolução. Então não é que o orgulho foi posto para a gente combater ele. Ele é a última ligação do espírito à matéria. E que deve ser rompido essa ligação para que o espírito possa, então, evoluir. Né? Sair da necessidade da roda da reencarnação. Ou pelo menos ficar uma questão assim confortável para as próximas encarnações. Então, tudo aquilo que a sofisticação do intelecto do homem permitiu a ele desenvolver, acabou de alguma forma satisfazendo quem? Ao seu próprio ego. Por isso a gente diz, todos os defeitos do homem têm como base o ego. Tem, é óbvio. Né? Porque tudo que o homem criou foi para satisfazer-se ou satisfazer o seu grupo, mas para satisfazer o seu grupo está satisfazendo a ele em primeiro plano. Então, normalmente, né, devido a esse egocentrismo, vamos dizer assim, também não ficou legal isso, né, em função de se querer promover o seu ego, de promover não, de se manter o seu ego, suprir o seu ego, né, é que fez com que a gente chegasse onde chegou. Né? Então a gente tem que tentar de uma maneira mais, de alguma forma, tentar se livrar desse ego. Né? E aí, qual que é a questão? É justamente desenvolver o conceito do nós. Então nós temos o conceito do eu e o conceito do nós. O conceito do nós é aquele que vai fazer com que você minimize o desejo do individual para ir para o coletivo. E à medida que você se exterioriza no nós, você vai fechando o seu ego. Não sei se eu estou sendo claro no que eu estou falando, né? Você está fazendo um desabrochar, né? Quanto mais criativo, mais produtivo era esse teu ego, quando ele desabrocha, mais produtivo vai ser a função de nós, do nós. Pensa nisso. Então, essa grande. Podemos pegar um exemplo muito semelhante, não é semelhante, não é semelhante, mas interessante, que eu vou fazer um paralelo, é com Paulo de Tarso. Quem era Paulo de Tarso? Era um perseguidor dos cristãos. Por que ele perseguia os cristãos? Porque ele era contrário a tudo que Paulo acreditava ser o importante para ele na história, na vida dele. Então os cristãos estavam ali derrubando aquilo. Mas ele era um cara inteligente, um cara letrado. E quando houve aquele episódio lá da ida dele para Damasco, que ele então teria visto Jesus, né, projetado, ele teria então sido arrebatado para Cristo. E aí, veja que ele se tornou
o mais importante de todos os seguidores de Cristo. Porque graças a ele realmente se estruturou o cristianismo. Não fosse Paulo, provavelmente o cristianismo morreria ali com os apóstolos. Acabou. Mas Paulo foi dar a base que levou mais tarde, lá em Roma, a ser aceita, criada lá de uma maneira, né, meio que caótica, vamos dizer assim, tomada como religião dominante lá de Roma. Bom, mas então só estou fazendo um exemplo aqui que eu querendo colocar aqui. Por que se tornou tão importante? Porque ele era um espírito, embora egocêntrico, bastante rico intelectualmente. E toda essa riqueza se transformou no bem. Né? Então, não basta ter apenas um coração generoso, precisa ter um intelecto bastante bem desenvolvido. Né? Da mesma forma, grandes intelectos acabaram ruindo. Né? Então, é isso daí. Dá o seu like, compartilha, faça um comentário, dê algum exemplo, né? E eu aguardo você para o próximo episódio. Tchau, tchau.